Bom, quem tem razão, quem deve ter o controle sobre as polícias. Projetos sugerem a criação de patentes e Conselho Nacional ligado à União. Nós vamos conversar sobre esse tema, vamos debater esse tema com Luiz Flávio Sapori, que é sociólogo da PUC de Minas Gerais, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ex-subsecretário de Segurança Pública de Minas Gerais entre 2003 e 2007. Também o Major Olímpio, senador pelo PSL de São Paulo, major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Major Olímpio, boa tarde. Muito boa tarde, Denise. Muito boa tarde aos milhões de ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muito boa tarde, professor Sapori, aí que é um dos profundos estudiosos, né, da segurança pública no nosso país. Professor Sapori, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, meu prezado amigo, senador, Major Olímpio. É um prazer voltar a participar de um debate contigo. E, Denise, um abraço a todos e todas ouvintes e que nos assistem também, né, Denise, nesse momento pela Jovem Pan. É um prazer participar desse debate com vocês. Bom, então nesse debate que nós temos aí presença, mais uma vez, reafirmando Luiz Flávio Sapori, que é sociólogo da PUC de Minas Gerais, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e subsecretário de Segurança Pública de Minas Gerais entre 2003 e 2007, Major Olímpio, senador pelo PSL de São Paulo e major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós começamos esse debate, eu gostaria de ouvir primeiro o Major Olímpio, né, que tem algumas críticas em relação à forma como a Polícia Militar é tratada, mas eu sei que tem críticas também a esse projeto que está em discussão. Ele não chegou formalmente ainda ao Congresso, mas são dois projetos que alteram aí regras da Polícia Civil e também da Polícia Militar, que em princípio acabariam restringindo o poder dos governadores em relação às polícias de modo geral. Trazem mudanças nas estruturas, como eu disse, né, a criação na PM da patente de general, hoje que é uma exclusiva das Forças Armadas, a constituição de um Conselho Nacional da Polícia Civil ligado à União. Os projetos, como eu disse, limitariam aí o poder dos governadores, inclusive para indicação, não é? Haveria condições para que fossem depois exonerados antes do prazo, prevendo mandato de 2 anos para comandantes gerais e delegados gerais. Na Polícia Civil, o delegado-geral poderia ser escolhido diretamente pelo governador entre aqueles de classe mais alta na carreira e a dispensa fundamentada que teria de ser ratificada pela Assembleia Legislativa ou a Câmara Distrital em votação por maioria absoluta dos parlamentares. Major Olímpio, como é que o senhor vê essas mudanças, essa possibilidade, né, de mudanças? Em primeiro lugar, Denise, é bom que a gente contextualize o que está se passando. O encaminhamento de um projeto de lei orgânica da Polícia Militar, por exemplo, ele já aconteceu. Esse projeto é de 2001, do governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje, as polícias são regidas por um decreto-lei, o Decreto-Lei 667 de 67, de um momento de um governo militar, um regime de exceção, em que se estabeleceu num decreto. Para se atualizar e até se contextualizar com a Constituição de 88, é necessário, sim, lei orgânica da Polícia Civil, lei orgânica da Polícia Militar. Se falou tanta besteira até agora em relação a esse projeto, porque, primeiro, está se dizendo, olha, é uma iniciativa do Bolsonaro para poder tentar um autogolpe, ter as forças policiais, principalmente as forças policiais militares, como um exército, né, de opressão numa eventual ditadura. Besteira de ponta a ponta. O projeto é de 2001. Esse projeto ficou adormecido 19 anos. E ele foi retomado agora. O capitão Augusto é o relator da lei orgânica da Polícia Militar. Ele a fazer alguns comentários com colegas de vocês da imprensa, possivelmente foi mal interpretado ou usou uma palavra errada e ficou parecendo que era para arrancar o mando dos governadores ou tirar a mordaça que os governadores puseram nas polícias. E, na verdade, a lei orgânica ela é fundamental para estabelecer a forma de acesso nas carreiras, o grau de escolaridade,
o regime de carreira, as promoções, adequar tudo isso à legislação. Em relação às polícias militares, adequar até a eventual padronização de uniformes. Sapori é de Minas Gerais. Minas Gerais, por exemplo, a Polícia de Minas Gerais, pela sua tradição e pelo povo, tem um peso arraigado na função da cor do uniforme típico da Polícia Militar de Minas Gerais. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, mesmo quando houve a determinação em decreto em 70 para a transformação em polícias militares das organizações militares estaduais, o Rio Grande do Sul, no seu desejo arraigado, no seu amor com a sua Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, ficou o nome Brigada Militar. Então, quando houve a ideia de sistematizar tudo numa legislação, a ideia, 90% é do óbvio e o que já existe. 10% disso a se discutir, que está nem na fase de discussão para a elaboração de um relatório e votação, se procurou avançar também nessa questão de eventual lista tríplice para comandante da Polícia Militar ou para delegado geral de polícia, lista tríplice que não assusta mais ninguém. Muitas instituições hoje têm a lista tríplice, mesmo a Procuradoria-Geral da República apresenta a lista tríplice, o presidente não é obrigado a segui-la, mas existe a lista tríplice. Também quando se discutiu, a fase de discussão, e que não é fundamental dentro do projeto, a criação das patentes de oficiais generais para as polícias militares. Já que existe um facsímile hoje do sistema, o sistema que nós temos está previdenciário, que é a malha de proteção social, é bem a palavra que estava me fugindo, a malha de proteção social dos militares federais, e ficou no mesmo ordenamento dos militares estaduais, policiais militares e bombeiros, também que se faça um remanejamento simplesmente hierárquico para as funções de comandamento, criando o oficial general de polícia, que para o escopo do projeto como um todo, ela tem uma significação simplesmente interna para as corporações. Eu vi até representante das Forças Armadas dizendo besteira. Olha, mas se nós tivermos uma operação conjunta, se tiver um oficial general de polícia, nós já temos uma obediência plena em relação à hierarquia das Forças Armadas das polícias militares. Na mesma patente, sempre o oficial das Forças Armadas é o mais antigo, ele é o mais antigo que o oficial das polícias militares ou dos corpos de bombeiros. Tremenda bobagem achar que haveria inversão de valores na hierarquia e na disciplina. Também ouvi se dizendo que seria para empoderamento maciço, para que se criasse nos corpos policiais organismos que não respondem a ninguém, pelo amor de Deus. Nós já temos o Ministério Público que faz o controle externo da atividade policial. A forma de se ter uma legislação federal para disciplinar. Olha, para você ingressar como delegado de polícia no Rio Grande do Norte, é a mesma coisa que você ingressar como delegado de polícia no Rio Grande do Sul. Para você ingressar na carreira de soldado da Polícia Militar em São Paulo, são os mesmos requisitos que você ingressar no Mato Grosso do Sul, no Amazonas. É simplesmente disciplinar esses papéis e sedimentar numa legislação, e não existe no projeto. Aí é que eu estou te falando. Estão dizendo até para você que, olha, virá um projeto. Não existe no projeto, porque o projeto já é de 2001. Nenhum instante onde diz que vai ter uma subordinação direta ou indireta aos poderes da União e muito menos ao presidente da República. Olha, perfeito. Se quisessem fazer a federalização das forças policiais, eu acho que todos os governadores de estado entregariam o pacote da segurança pública para a União e ia dizer, administra, paga,
Veja quanto custa. Porque hoje a União não investe praticamente em nada na segurança pública. Sapori foi dirigente da segurança pública e sabe muito bem disso. É pífio o investimento da União na segurança pública. A sobrecarga fica praticamente sobre os estados. Major Olímpio. Em nenhum momento nós estamos falando em tirar a autoridade dos governadores como comandante em chefe das polícias militares. Bom, Major de jeito Olímpio, nenhum, muito menos das polícias civis. vamos ouvir agora o Luiz Flávio Sapori para depois retomarmos aí o nosso debate. Por favor, professor. Bom, eu vou concordar em parte com o argumento do meu prezado amigo, o senador Major Olímpio. Ou seja, as leis orgânicas são muito importantes, ou leis de organização básica, elas são legislações, né, devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional, que vão nortear, vão dar os parâmetros gerais, tanto das polícias militares quanto das polícias civis. Nesse sentido, senador, concordamos plenamente. Essas leis são fundamentais para consolidar avanços históricos que essas organizações alcançaram ao longo das últimas décadas, principalmente as polícias militares. E o senhor tem razão quando diz que a legislação hoje das PMs ainda é de 1967, 68, né? Aliás, 1969. Sim. Então, era necessário uma nova normatização. E aí nós vamos discutir, não propriamente o projeto de lei de 2001, o senador tem razão, mas o substitutivo, que foi construído, né, de uma forma quase que consensual entre as entidades corporativas das polícias militares ao longo dos anos 2019 e 2020, que está, né, em discussão, né, na Câmara dos Deputados, como bem disse o senador, sobre a batuta do deputado Capitão Augusto. É esse substitutivo, senador, que me parece problemático, porque é ele que está provocando esse debate nacional e que me parece correto. A minha interpretação, Denise, senador, e quem está nos ouvindo, é que o que está sendo discutido hoje, né, na Câmara dos Deputados, o que está sendo proposto e articulado pelas polícias militares brasileiras, pelos seus oficiais, pelas diversas categorias, é um grande retrocesso. O documento, que inclusive esteve para ser já tramitado já no final do ano passado, o documento, Denise, ele é uma volta ao passado. É um documento que, por um lado, militariza as polícias militares nos moldes do Exército. A expressão simetria com as Forças Armadas aparece em diversos momentos do documento. Isso é um erro. Isso não é uma mera nomenclatura, não é uma mera palavra, uma mera expressão. Isso não é coisa secundária. Isso diz, como no documento, um dos princípios é cada vez mais aproximar as polícias militares, né, do Exército. E não é o caso. As polícias militares são polícias, elas são segurança pública. Apesar de serem forças de reserva, e o senador tem razão, ter o mesmo regulamento previdenciário, por serem militares, mas as polícias militares, nos últimos 40 anos, 50 anos, na verdade, se tornaram polícias ostensivas, com uma atividade civil. A segurança externa, a segurança nacional é coisa absolutamente secundária ou terciária na atividade de polícia. Então, esperava-se, senador, que esse de substitutivo pudesse consolidar toda essa trajetória que as polícias militares alcançaram nessas décadas. Por exemplo, eu vou citar, o senhor conhece bem, a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, de Minas Gerais, se tornaram referências em polícia comunitária. Não é isso? Elas se tornaram exemplos concretos de aproximação com a sociedade civil, aprenderam, desenvolveram expertise. Isso não aparece no documento, praticamente, isso é ignorado. Prioriza-se um militarismo, criando esse quadro de carreiras aí de oficiais generais, Denise, que me desculpe, mas me parece uma aberração. Indefensável. Definem 19 postos hierárquicos no documento, Denise. 19! Meu Deus, uma polícia com 19 postos hierárquicos, que faz policiamento ostensivo, que tem uma atribuição diferente do Exército, que não é um preparo para a guerra, ou não deveria ser. Ela tem que ter uma hierarquia mais ágil, mais flexível, maior capacidade de tomada de decisões na ponta, obviamente mantendo-se uma certa rigidez disciplinar, que ninguém vai abrir mão disso. E aqui não entendo que eu sou a favor da desmilitarização, ao contrário. Eu defendo que as polícias militares no Brasil devam se manter militarizadas. Eu não acho que isso é um problema, não. O problema do documento é que
reafirma premissas e princípios da década de 70, da década de 60. Esse é um problema. E o outro das autonomia. E aí, mais uma vez, eu quero problematizar um pouco o argumento do senador, porque a minha interpretação, principalmente, Denise, o documento referente às polícias militares. É bom que fique claro no nosso debate que o documento referente à Polícia Civil, a proposta de lei orgânica das polícias civis, que está em discussão pelas entidades, eu diria que ela é menos problemática do que a das militares. Há um ponto ou outro, essa questão da escolha do governador, do chefe de polícia, que o chefe de polícia tem que ter um mandato, né? E que o governador só pode destituir o chefe de polícia por uma aprovação de maioria da Assembleia Legislativa. Me parece algo a ser discutido e não me convence. Mas a proposta que está presente no substitutivo das polícias militares, o nível de autonomização das PMs em relação aos governadores aumenta muito. E não é só o mandato, definido de 2 anos, renovável. E o governador, para destituir o comandante da PM, ele vai ter que quase que justificar, pedir a bênção à organização para fazê-lo. Segundo, cria um Conselho Nacional dos Comandantes de Polícia, Denise, que existe hoje. Existe. De uma forma informal, importante. Ninguém está contra os conselhos. Mas ele institucionaliza, ele transforma o conselho num órgão vinculado ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e um conselho com atribuições deliberativas, Denise. Um conselho que está lá escrito no documento que pode tomar decisões, fazer convênios para melhorar a atuação das polícias militares no Brasil, que pode tomar decisões e deliberar questões operacionais das polícias militares no Brasil, à revelia dos governadores. Ao fazer isso, o documento está criando uma instância institucional acima dos governadores, para além dos governadores. Isso não é adequado. Isso é perverso do ponto de vista de toda a tradição brasileira de polícias de âmbito provincial e depois estadual. Não, e chama atenção ainda para um outro elemento. Essa federalização, o Major tem razão, o documento não está dizendo que as polícias militares vão ser geridas pelo governo federal. Isso não está dito no documento. Mas há instâncias ali que isso aumentam as prerrogativas do Executivo Federal junto às polícias militares estaduais. Esses conselhos, por exemplo, vinculados ao Ministério da Defesa e da Justiça, é um sinal disso. Muitas das decisões passam a ser tomadas em âmbito de ministérios. Segundo, está dito lá no documento que o governo federal, por decreto, poderá mudar fardamento, cor de fardamento, tipo de fardamento, poderá mudar plotagem de viaturas policiais e definir currículos de formação de policiais militares no Brasil. Está dito lá no documento. Por decreto, o governo federal pode fazer isso. Bom, e aí para a nossa conversa, nosso debate, senador, e quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Isso, do meu ponto de vista, na prática, senador, significa indiretamente o aumento de prerrogativas federais sobre as polícias militares. Na prática é isso, senador. Não é uma federalização estrito sensu, o senhor tem razão, mas é um documento que claramente sinaliza para uma maior autonomia dessas polícias militares. Está dito lá que elas vão ter autonomia. Elas têm autonomia financeira, administrativa. Isso me lembra muito o Ministério Público, que é uma organização, uma instituição que tem quase um quarto poder no Brasil. E aí, para provocar nossa conversa, o substitutivo, então, da lei orgânica das PMs, do meu ponto de vista, está criando quase que um quinto poder no Brasil. As polícias militares. Porque elas têm autonomia política, administrativa, elas vão ter orçamento que elas mesmas definem, elas vão poder ter elas mesmas poderão, em alguma medida, ter parâmetros de negociação com os governadores, elas vão se reunir nacionalmente e tomar decisões por elas mesmas. Isso é um quinto poder. E aí, para a nossa conversa, Denise, eu tendo a discordar, eu entendo que isso é muito perigoso para a democracia brasileira.
Bom, senador, o Luiz Flávio Sapori colocou mudanças muito mais profundas na estrutura, e especialmente da Polícia Militar, e essa proximidade com o governo federal. Eu queria a sua opinião a respeito disso, porque o senhor fez uma leitura muito mais amena dessas discussões que estariam ocorrendo para a reformulação, né? Não tanto da Polícia Civil, mas em relação à Polícia Militar e essa possibilidade de uma coordenação nacional. E eu lembro, inclusive, que nós tivemos em alguns estados casos de insubordinação, né, de manifestações contrárias de polícia militar, reivindicando salários, seja qual for a reivindicação, mas que deixou a população meio que refém de uma situação de exposição à violência. Uma coordenação nacional não seria mais arriscada nesse sentido também? Eu queria sua avaliação agora, Major Olímpio. Então, em primeiro lugar, a formalização do que o próprio professor Sapori disse, hoje nós já temos o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, os Conselhos Nacionais dos Chefes de Polícia Civil. A ideia foi de dar uma sedimentação, uma vida e uma existência para esses conselhos. Como você tem um conselho dos fiscos estaduais e das fazendas estaduais, que nós estamos criando também, eu sou subrelator da reforma tributária, um conselho nacional em relação a isso. É simplesmente para que você tenha na estrutura e no orçamento uma sala, um ambiente, o café para se sentarem os chefes de polícia, os comandantes de polícia, que não seja esse eterno quebra-galho. E como nós não temos essa lei orgânica, mesmo estamos regidos por um decreto-lei ainda, né, cuja Constituição, em 88 depois, já tem conteúdos diversos, eu concordo com o professor Sapori na medida em que a evolução das polícias militares, a profissionalização como forças policiais que são regidas por um estatuto militar. Então, o nosso substantivo é polícia. E uma qualidade nossa, a nossa gestão, a forma de gestão nossa é através do sistema militar, haja vista a forma de atuação das polícias e a forma de organização e que permite um controle mais eficiente para as ações de polícia ostensiva. Lógico que a polícia hoje ela não está usando a nomenclatura, mas o policiamento comunitário. Eu trabalhei em zonas extremamente tensas aqui de São Paulo, em número de homicídios, de criminalidade na zona sul de São Paulo, mas a polícia comunitária em São Paulo, por exemplo, a polícia de proximidade, que é um nome que tem em alguns países, mas Minas Gerais adotou isso de forma, essa aproximação com a comunidade. Em São Paulo, a partir de 1997, então já é uma coisa muito consolidada, que simplesmente a lei orgânica se criou isso agora como se nós fôssemos fazer uma mudança na Constituição, e não estamos fazendo mudança na Constituição. Está ali o artigo 144, que ele está definindo as estruturas policiais, não está nem todo regulamentado. Né? As Forças Armadas não interessa, né, que nos faça ter esse facsímile das polícias militares e bombeiros militares com a atuação das Forças Armadas. Ao contrário, hoje as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, eles estão vindo fazer cursos de atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, porque com sistemas de garantia de lei e ordem. E aí, por exemplo, numa mobilização de força armada, força policial, seja greve de polícia civil ou polícia militar. Greve de polícia militar não existe. Isso é crime. Isso é crime. Está tipificado na legislação militar. Lá no Ceará, o que a gente viu acontecer, aquilo ali foi uma barbaridade. Foram indivíduos encapuçados, coisa de bandido, de criminoso, atacando viaturas do Corpo de Bombeiros, atacando a população. Isso não é coisa de polícia, não. Eu tive lá para tentar mediar isso aí, estou afirmando para vocês.
Em nenhum momento, qualquer lei orgânica das polícias militares e o papel nisso, e eu vou dizer, quando você entra no processo e no debate legislativo, é mais do que natural. Todas as organizações, todas as entidades, a academia que o professor representa, buscam levar conteúdos para que o debate possa depurar. Lógico que um ou outro comandante de polícia militar falou, não, vamos ver se a gente estabelece agora com a patente de oficial general para quem está no comandamento, para o chefe da Casa Militar, que normalmente é secretário, comandante sub da polícia. É natural isso, mas isso é perfumaria dentro do projeto. Isso aí é aquele negócio para levar para o plenário e para ganhar ou perder. Quando está se falando em autonomia, nós temos aí a PEC 412 que fala em autonomia administrativa, financeira da Polícia Federal. É lógico que vai criar uma celeuma danada, não é fácil para votar, existe uma preocupação de fugir ao mando da administração, tanto que a PEC 412, ela acabou sendo encampada, inclusive, pela Lava Jato, com a defesa da Polícia Federal, e não conseguiu ainda andar no Congresso. É uma luta. Quem vive nessa luta da segurança pública no Congresso, eternamente é uma busca. Então, seja o capitão Augusto, seja o delegado João Campos, que estão aí dentro do propósito de fazer andar as leis orgânicas da Polícia Civil e da Polícia Militar, tentar sanear eventuais conflitos de corporações. É lógico, no momento em que se busca padronizar a uniforme, a padronização de dispositivo, de sirene, o mundo já faz isso. Se você pegar as cores que podem ter dispositivos sonoros de viaturas, tem cores padrões internacionais. O Código de Trânsito também já estabelece. A ânsia, a busca é da padronização. Quando está se falando em grade curricular, professor, é justamente para que obrigatoriamente tenha as disciplinas de direitos humanos, que tenha as disciplinas que possam falar na essência da atividade de polícia comunitária. Major Olímpio, vamos ouvir o Sapori agora antes de encerrarmos, por favor. Eu gostaria de dar a palavra agora ao Luiz Flávio Sapori. Você acha que dá para minimizar todos aqueles pontos que você salientou? Denise, eu espero que sim. Foi bom ouvir do senador Major Olímpio que haverá um grande espaço no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara como no Senado, para discutir esse projeto, na verdade, esse substitutivo, né, que ele, ao longo desse ano, um grande debate nacional seja feito, né, que isso não apenas atenda aos interesses corporativos das polícias militares, de algumas das categorias, porque, infelizmente, e aí eu vou ser muito sincero com o senador, esse documento reflete, Denise, em boa medida, a visão dos comandantes da Polícia Militar, de oficiais, de praças, de políticos que são deputados, senadores, etc., que são policiais de maneira geral. Então, é um documento com um grande arremedo corporativo. Ok, agora, não interessa a sociedade brasileira, do meu ponto de vista. Não é um documento adequado à segurança pública brasileira. Vamos pensar em termos de segurança pública. Essa palavra tem que aparecer. Público. Então, é um documento que não pode... E essa ordenação tem que acontecer. É bom que o Congresso Nacional, então, esse ano, se debruce sobre isso. E um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, Denise, senador. O documento das polícias militares prevê a afirmação do bacharelismo jurídico para os oficiais da polícia, Denise. Algo que já está acontecendo no Brasil, que eu sou muito crítico. Eu acho um retrocesso enorme. Para ser oficial da PM, Denise, tem que ser bacharel em direito. Você tem que ser bacharel em direito. Se você for físico, químico, psicólogo, administrador, sociólogo, não pode. Você tem que ter bacharelado em direito para se tornar oficial da PM. E está lá instituído isso. Eles estão assumindo como carreira jurídica. Denise, isso é um interesse dos oficiais de quererem o mesmo privilégio, o mesmo tratamento de promotores, de juízes, de delegados, de advogado do Estado. Há uma competição corporativa hoje no Brasil, Denise, perversa, onde está todo mundo preocupado só com o seu salário.
está preocupado em ter uma boa remuneração. Então, os oficiais da PM instituem o bacharelado em Direito, obrigatório, está lá no documento, para evitar o distanciamento salarial dessas outras categorias jurídicas. Meu Deus! Polícia não pode ser, a polícia militar principalmente, não pode ser apenas bacharel em direito. A polícia militar ela é rica, ela transcende o jurídico, ela transcende o direito penal, ela é da psicologia, ela é da antropologia, ela é da administração, ela é também do direito. O Major Olímpio sabe muito bem disso. A Polícia Militar de São Paulo, inclusive, ela é muito famosa no Brasil pelo ecletismo da formação do seu oficialato. Então, quando o documento, Denise, caminha apenas o bacharel em direito, né, para ser oficial da Polícia Militar, para que isso? Isso é bom para a segurança pública do Brasil? Eu vou dizer, não, isso é péssimo. Isso é apenas para entender um interesse corporativo da categoria, volto a dizer, para manter, né, uma equipação, suposta equiparação salarial com as outras categorias jurídicas do Estado. Em suma, é bom que esse debate nacional esteja sendo feito, senador. É bom ouvir do senhor que esse documento vai ser apenas um pretexto para o debate, né, nas instâncias legislativas, assim espero, né, porque da maneira que está esse substitutivo de lei orgânica das PMs, que está lá com o deputado Capitão Augusto, do jeito que está, não dá. Do jeito que está, é um retrocesso. Então, que o debate público e nacional seja feito ao longo desse ano. E fechamos por aqui o nosso debate de hoje sobre quem deve ter o controle sobre as polícias, que abordou projetos que estão sendo discutidos para a criação de patentes, reformulação de regras da Polícia Militar e também da Polícia Civil, a criação de um Conselho Nacional ligado à União. Eu agradeço muito a participação do Luiz Flávio Sapori, que é sociólogo da PUC de Minas Gerais, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ex-subsecretário de Segurança Pública de Minas Gerais entre 2003 e 2007. E também o Major Olímpio, senador pelo PSL de São Paulo, major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigada aos dois pela participação aqui no nosso debate e vamos fechando por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma boa tarde.